E aí, pessoal, tudo bem? Estamos ao vivo aqui agora com essa seríssima galera que já está acessando aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, como diz meu amigo Rodrigo Tavares. Para quem está assistindo ao vivo, para quem está assistindo posteriormente, o mais importante é a gente fazer esse bate-papo super bacana aqui com a Rê. A galera está chegando, Rê, antes de a gente estar apresentando, vamos ver. Rê, até ver se você olha aí já ao vivo aqui no Instagram, ver se aparece aqui para poder pedir, para você conectar. Se você consegue olhar pelo online também, Renato, você está com a gente. Seja bem-vindo, galera. A turma está entrando aí. Seja super bem-vindo a esse bate-papo incrível. Ó, a Renata apareceu aqui. Vê se aparece aí, Rê, para você. Pedir para participar pelo Instagram. Vê se aparece para você aí também. Mas se preparem para o super bate-papo de liderança com essa amiga aí que é fera demais, fera demais. Então, já começando aqui esses nossos primeiros bate-papos, eu queria, antes de fazer a introdução, só primeiro dar bem-vindo. Vamos falar nem que a gente está falando de liderança. Queria agradecer super por você ter topado participar desse nosso primeiro bate-papo. Tá? Galera, a gente está estreando esse bate-papo aqui sobre liderança. E a Rê é uma pessoa que eu conheço aí há um bom tempo, uma parceira de longa data e uma referência para a gente que está dentro desse mundo de atendimento. Então, fiz questão que esse episódio 1 fosse com ela para trazer muito insight para vocês de liderança. Então, primeiro aí, Rê, seja bem-vindo a esse nosso bate-papo aí para a gente falar com essa turma que está no início de liderança. Olá, boa noite. É um prazer estar aqui participando desse momento, dessa primeira live, né, de uma série que a gente vai ter. Então, eu queria me apresentar para vocês. Eu sou a Renata Matos, sou gerente executiva aí na Contax. Então, estou nesse ramo de call center aí há pelo menos mais de 20 anos, 24 anos. Então, comecei minha trajetória aí nessa linha de atendimento ao cliente, e sempre tive paixão, né, por atendimento, por estar próximo, por liderar. Então, sou formada em administração de empresas, mas com especialização em pós-graduação em gestão de pessoas. Então, é um ramo que eu gosto, que eu admiro e que motiva a cada vez mais a seguir. Então, essa é a Renata aqui, que está para bater um papo com vocês e trocar experiências, né? Boa, legal, Rê. Primeiro, de novo, um orgulho aí ter você aqui com a gente. O pessoal que já está entrando aí, seja super boa noite, sejam bem-vindos. Kaique, Cantor, Claudinho, Gonzaga, Mônica, Falco C. Souza, Lua, super bem-vindo todo mundo aqui. Participem, podem deixar os comentários. Assim, quem está acessando agora pelo LinkedIn, Instagram, deve aparecer em algum lugar. A gente está aqui a primeira vez, gente. Então, a gente está aqui olhando um lugar comentário. Eu estou olhando aqui no Instagram outros comentários. Depois, se aparecer para você, deve aparecer algum botãozinho aí, pedir para participar no Instagram. Depois, olha no telefone aí. Se você conseguir, pode entrar Deixa pelo eu olhar link. aqui, se está pedindo para participar. Vê se aparece uma opção assim, pedir para participar também lá pelo Instagram, para compartilhar ao vivo lá com a tua turma. Se aparecer esse botãozinho, mas vamos embora. Não apareceu por aqui, não. Não tem problema. Não tem problema que a galera já está aqui assistindo aí bastante a turma e depois a gente marca lá para quem não está assistindo ao vivo. Pessoal, só para explicar a vocês aqui, quem está chegando, o que é a ideia, tá? A ideia a gente vai ter, toda segunda-feira a gente vai ter essa live às 6 horas, então em torno de meia hora, no máximo 40 minutos. Para quê? Para a gente trazer um pouquinho uma visão do dia a dia da operação, quem está assumindo uma liderança inicial. A gente sabe de muitos medos, muitas dúvidas, a galera tem algumas preocupações. E aí, quando fala liderança, seja em call center, seja em atendimento em loja, seja recepção, seja qualquer tipo de atendimento relacionado aí, de liderança relacionado a algum atendimento a cliente, porque a gente sabe o quanto é importante a gente trazer algumas informações para vocês, mas vocês seguindo o caminho de vocês. A ideia aqui não é falar 3 passos, 5 passos, não é isso. A ideia é trazer aqui convidados que têm uma experiência bacana para trazer alguns desafios, medos, coisas que acontecem para orientar vocês. Por isso, fiquem super à vontade sobre isso. No ano passado, no final do ano passado, eu fiz um curso sobre isso, né? Um curso digital, liderança. Virei líder em atendimento, que eu faço agora, com bastante dicas, bastante cases, trazendo reflexões. Eu estava indo agora à tarde, Renata, com uma mentoria de um grupo que fez o curso, foi super bacana. Então, a ideia a gente está querendo aqui compartilhar um pouquinho. O mundo do atendimento deu muito para a gente, né, Rê? Então, agora, o nosso objetivo é compartilhar um pouquinho com vocês e que sirva de inspiração para todo mundo. Essa é a nossa ideia de hoje, tá? Então, Renata, até porque não tem fórmula mágica, né?
Não tem mágica, não tem mágica. Então, mais uma vez, seja bem-vindo, Lu Iannini, ó, grande CEO aí do BPO, tá junto com a gente, Laila, todo mundo junto com a gente. Então, vamos lá. Para começar, Rê, eu vou começar primeiro com a provocação aí para a gente fazer esse bate-papo, esse bate-bola, tá? Turma, participem, já apareceu. A Renata super simpática, comunicativa e dinâmica, a turma já está interagindo aqui, bacana. É o seguinte, Rê, antes da gente falar aqui de tópicos que a gente colocou no curso, eu queria o seguinte, na tua visão, você que está sempre aí com lideranças novas, você que trabalhou lá, o que é importante de discutir, o que é importante de orientar quando aquela pessoa senta na primeira cadeira, que fala assim, antes eu tomava conta da minha vida, da minha família, das minhas coisas, e agora eu estou tomando conta de outras vidas, de outros resultados e tudo. O que você vê no dia a dia que pode ser uma das dúvidas e medos, e aí algumas dicas para a gente começar esse esquenta aqui do bate-papo. Eu acho que assim, como eu disse, não tem fórmula mágica, não tem um passo a passo, passo 1, passo 2. Então, o dia a dia é que vai dizendo como é que a gente vai tocar, mas eu acho que o ponto principal é conheça a sua equipe. Então, você precisa saber quais são os anseios, quais são os objetivos, qual a história de vida que cada um tem ali. Então, você tem pessoas que estão ali porque entendem que não conseguiram a outra oportunidade, só tem aquilo ali enquanto não acharam alguma coisa. Você tem pessoas que querem fazer trilha. Então, conheça a sua equipe, saiba da história de cada um, o que motivou ele e o que está fazendo com que ele esteja ali. Então, até aquele que entrou para passar uma chuva, né, digamos assim, a gente pode contornar isso e trazer ele para virar um líder. E com certeza isso aqui vai agregar ainda mais na sua história de pegar uma pessoa que não esperava muita coisa, que estava ali apenas para constar, e você conseguiu transformar ele num líder. Então, acho que o primeiro ponto é conheça a sua equipe. Tenha uma conversa sincera, franca, quais são as expectativas dele, quais são as experiências de vida dele, porque isso faz diferença, inclusive, para você adaptar a linguagem. Então, sim, uma pessoa que tem objetivos claros e definidos é uma pessoa que, por exemplo, não tem objetivos claros e definidos e que você está ali para auxiliar enquanto gestor, enquanto líder. Então, acho que esse, para mim, é o primeiro ponto e o principal. Boa. Então, assim, pessoal, já começando aqui, é importante. Esse tema de líder, que o pessoal fica com medo, né, Rê? Liderança não é só de cima para baixo, é lateral também. Então, tem muitas pessoas que já fazem essa liderança com seus times, já está interagindo com seus times. Isso traz uma tranquilidade para você. Mas mais do que entregar resultado, mais do que depois dar feedback, se você entender quem são as pessoas, se você conhecer quem são as pessoas, tudo fica mais fácil. Você já vai ter uma tranquilidade maior para os bate-papos, né? Então, acho que essa primeira dica da Rê é importante. Independente se você vai sentar numa cadeira, se você vai estar ali, procure conhecer quem são as pessoas, né? Não é, deixa eu ver quem está batendo meta, deixa eu ver quem não está batendo meta. Não, não é sobre isso que a gente está falando. Isso é uma consequência. Isso é uma consequência, né? O que a Renata está falando... ali orientando, entendendo, trocando com ele e mostrando que existe um entendimento, uma preocupação genuína com quem está ali, a entrega de resultados vai ser uma consequência. Então, não adianta eu achar que eu assumi uma equipe e eu vou chegar ali e já vou poder cobrar um resultado dele, porque ele vai dizer, poxa, você nem sabe quem eu sou, você já está me cobrando? Você não sabe nem como é que eu estou, então ele não vai entregar. A pessoa que está ali, ela está ali, claro, para entregar um resultado, mas você só vai conseguir isso se você olhar um passo antes, entender quem é aquela pessoa. Então, é por isso que é tão importante. Então, entendi minha equipe, conheço minha equipe, sei o que esperar de cada um deles. O que eu faço? Comunicação. Eu tenho que ter uma comunicação com ele muito clara de o que é que eu espero dele, quais são os objetivos, qual a meta que eu tenho para ele, porque quando você dá o passo de conhecer, fica mais fácil de você conseguir já estabelecer um vínculo, já estabelecer uma relação, fica mais fácil de você conseguir chegar no próximo passo, digamos assim, né, que não tem uma fórmula e nenhuma ordem, mas fica mais fácil de você conseguir pedir, cobrar e acompanhar dele as entregas que são necessárias. Perfeito, perfeito. Não, e ótimo, e ó, já está interagindo aqui, ó, Fraga, top, tratar pessoas como pessoas. O número de entregas de resultado será consequência. Legal, teve mais gente aqui, a Lu falou, eu fiz o curso e curti demais, dinâmico, prático, legal, a turma interagindo, vamos lá, gente, pode interagir aí, deixar suas perguntas, vai ser bem bacana, né? Beleza, eu conheci as pessoas,
que eu acho que esse foi um excelente exemplo para a galera que fala assim, cara, não adianta eu querer sair correndo, eu tenho que entender. E aqui, temos aqui, ó, Marcela, palestrante a gata, hein? Ai, os admiradores também com você aí. Legal. Comunicação clara é perfeito, a Cláudia aqui, comunicação clara é perfeita, é isso aí. Então, acho que, assim, de novo, uma fera demais, uma referência, e aqui é bom a gente falar sobre isso, que não é blá, blá, blá. A referência nesse atendimento é falando, primeiro, conheça as pessoas, tudo vai ser sobre essa conexão. Ok. E aí, conheci as pessoas. Mas eu acho que existem alguns temas relacionados a, caramba, eu tenho muita coisa, eu tenho a parte administrativa, eu tenho gestão de pessoas, eu preciso bater meta, meu supervisor cobrando meta. Como você vê, assim, alguma sugestão para essas pessoas conseguir administrar seu tempo, conseguir pensar em alguma coisa ali? Por quê? Porque como a operação é tão grande, gente, eu costumo falar que a operação é buraco negro, né? A gente pode colocar ali 500 supervisores, 1000 supervisores, vai ter atividade para todo mundo, porque é dia a dia. Mas para essa galera que está chegando, para não ficar assim, perdida, é muita informação. Qual a dica para assim, você minimamente organizar seu tempo no início, para você não se perder no volume de informação e você deixar escapar talvez as coisas mais importantes? Eu acho que assim, primeiro dia você vai ver e você vai querer correr, né? É muita coisa, não estou dando conta, e você tem que dar conta das suas entregas, né? De resultado, você tem que dar conta de escutar as pessoas, você tem que dar conta do cliente, o contratante, você tem que dar conta de tudo. Então, os primeiros dias, primeira semana, você vai dizer assim, ó, não quero mais. Não era isso que eu queria para mim, é muito trabalho. E aí eu vou dizer para você assim, ó, então, Renata, depois da primeira semana passa? Não passa. Você vai ter que insistir. Então, você vai passar a primeira semana, então com 2 semanas já estou ok, passo. Também não. Com 2 semanas ainda não. Você precisa acreditar que vai dar certo. Então, esse é o primeiro ponto. Não desistam e nem saiam desesperados, porque quem já está ali também passou por isso e está lá. Então, segundo ponto é, organize. Tem uma disciplina e organização do que você precisa fazer. Então, como é que eu desenho o meu dia? Renata, quando eu desenho o meu dia, tudo vai acontecer? Não necessariamente vai sair naquela ordem que você desenhou. As coisas podem sair aí do controle, mas é um fato que você precisa ter minimamente uma agenda e tentar seguir aquilo ali com disciplina. Se você não está conseguindo seguir a sua agenda com disciplina na rotina, então tem alguma coisa de errado. Ou você precisa recalibrar, porque está tendo mais incêndio para apagar do que você conseguir seguir uma rotina, ou então você está fazendo errado. Tem algum passo aqui de rotina, de disciplina, que você está deixando de fazer. Ou você está dando importância àquilo que não é tão importante. E aí você precisa revisitar. Então, acho que assim, virei líder. Estou lá na ponta, já conheci minha equipe, já conheci as pessoas, já sei minimamente sobre elas. O que é que eu faço? Crie uma agenda e estabeleça uma rotina. Até porque, quando você estabelece a rotina e segue, fica mais fácil. Se você sair da rotina o tempo inteiro, fatalmente você não vai conseguir dar conta de tudo que você tem para fazer. Mais uma vez, não é sempre que você vai conseguir seguir a rotina. As exceções vão acontecer. Os incêndios vão acontecer. Isso faz parte. Mas é importante que você tenha uma organização para que isso não aconteça com frequência e seja uma eventualidade. Perfeito. Excelente. Galera entrando aqui, a Renata Paraná, incrível gestora, bacana, sempre, Evandro, sempre ótimo direcionamento. Proximidade com... O Evandro também colocou, proximidade com a turma sempre vai fazer a diferença. Ótimo ponto, Evandro. Proximidade com o time, né? Oliver Box, concordo, até porque cada pessoa é diferente, gerir, entenda. E tem uma pergunta aqui do Evandro. Você trouxe um tema até de inteligência emocional, nesse primeiro momento, de novo, que é tudo muito novo, mas eu vou até puxar já a pergunta do Evandro agora, do Marcelo, né? Do Evandro não, do Marcelo, que é em relação ao seguinte: quando os direcionamentos não estão dando resultado, se é o tema motivação, prêmio, campanhas, isso vai fazer com que a turma entre. Então a pergunta é, quando comandados não entregam o esperado, prêmios e avanços motivacionais, deve ser motivacionais, funcionam? Na sua visão, é isso? Prêmios e avanços motivacionais, isso que vai funcionar com a turma?
De forma muito pragmática, acho que não. Assim, em algum momento a gente acha que RV ou alguma premiação vai fazer a diferença. Isso é importante, sim, não tenha dúvidas. Mas o que faz com que as pessoas engajem e sigam aquilo que tem que fazer é muito mais a forma que você conduz com ela e a proximidade que você estabelece com o time. Perfeito. Então, o time, a RV ou a premiação, a bonificação, ele é algo mais. Mas o time precisa ver sentido e propósito naquilo que ele está fazendo. Então, tem Perfeito. algumas coisas que antecedem a questão da bonificação. Eu quero isso aqui para mim, eu quero crescer, eu quero contribuir, eu quero colaborar. Então, se ele vê sentido no que ele está fazendo, ele vai fazer. E aí, não necessariamente por conta de RV. Mas, mais uma vez, eu não estou dizendo que ele não é importante, ele é. Mas não é isso que muda o operador, ou o vendedor, ou, enfim, o seu time. Então, a gente vê na prática exemplos muito práticos, e eu vou te falar de experiência própria. Eu tinha, no passado, uma operação que ela não tinha RV, trabalhava 24 horas, feriados, Réveillon, Natal, São João, Carnaval, tudo. E Legal. ele não tinha RV. E tinha uma outra que trabalhava com vendas que tinha RV, que ele conseguia chegar a quase o mesmo valor de salário. Perfeito. O absenteísmo da que não tinha RV, ele era metade da que tinha RV. Olha. Metade. Não, Então, Rê, você trouxe um ponto muito importante, que é assim, como você começou falando sobre pessoas, né? A gente fala muito, teve uma época que a gente fala muito, não, a gente tem que ser servidor, líder servidor. Na verdade, você tem que ser uma inspiração para os seus colaboradores. Você vai trazer ele para trazer, vai fazer inspiração, ele vai entender que ele vai estar trabalhando ali, ele vai entender que faz sentido o trabalho dele. Por isso que vocês não tem que menosprezar. Acaba falando, não, isso eu não preciso compartilhar com a turma, ele precisa entender do negócio. Não, quanto mais ele entender dos propósitos, mais eles vão querer fazer. E de novo, galera, uma coisa importante. Vocês são inspirações, vocês são exemplos. Se vocês acabaram de ser promovidos, vocês são líderes, eles também gostariam de ser líderes, também querem uma carreira deles. Então, se você for uma pessoa que ele possa se espelhar, você não vai precisar da motivação, você não vai precisar da promoção, você não vai precisar fazer campanha. Isso vai acabar vindo como um além. Pessoas, vamos fazer. Eu ouvia muito isso, né? Não sei se eu ouvia também, não. A gente vai ter uma RV, a gente vai ter algum bônus adicional. Não, cara, você está recebendo o seu salário. Você está e não recebendo o vinha. seu E o salário. resultado em algum momento não vem. Aí você fala assim, por que não veio? Claro que tem uma parte de comunicação que pode não ter sido adequada, pode sim, mas eu digo assim, às vezes não vem porque não é aquilo que necessariamente vai fazer com que venha, mas Perfeito. sim o que as pessoas enxergam de propósito. Então, em algum momento, a gente entende que, vou dar um exemplo simples, mudei um horário, né? Meu vendedor lá de rua fazia o porta a porta, ele pegava lá 8 da manhã e eu mudei ele para 10 da manhã. Uhum. Tá bom, mudei para 10 da manhã, por quê? Porque 10 horas da manhã é quando as lojas abrem, é quando ele consegue seguir para fazer a venda. Se eu só chego para ele e digo assim, olha, seu horário mudou de 8 para 10, na cabeça dele por que mudou meu horário? Porque tudo que você mexe na rotina faz com que ele gere um desconforto, mesmo que ele não tenha absolutamente nada para fazer no final da tarde. Mas só em você mudar a vida dele, já gerou um desconforto. Eu preciso dar um passo atrás e trazer para ele, Sônia, eu estou mudando o seu horário, vou te dizer por quê. 8 horas, que é o seu horário, eu não tenho as lojas abertas. Então, de 8 até 10, você tem um tempo de deslocamento ou de visita que ele não é tão produtivo. Perfeito. Diferente de eu colocar você 10 da manhã, porque pelo estudo que a gente já fez, a gente consegue identificar que, não, mas ele sabe. Gente, o óbvio tem que ser dito. Sem dúvida. O fato dele saber não quer dizer que eu tenho que me isentar da responsabilidade de comunicar bem. Até porque quando eu comunico bem, ele entende que eu estou sendo respeitoso com ele. Sem e não estou apenas comunicando, eu estou dividindo. E isso faz a diferença no entendimento dele para poder engajar e aceitar aquilo que eu estou trazendo. Sem dúvida. E esse ambiente de confiança é muito importante. Só passando aqui de novo, galera que está entrando, boa noite. Manda aí, ó. Nazaré Matos, minha referência. Essa Renata é show, aprendi muito com ela. Renata é demais. Não aguento mais a Renata. Referência total, excelente. Essa é top. Gerencia tudo, se aproxima dela e aprende mesmo sem querer. Sem querer, não, mesmo sem querer. Aprende mesmo sem querer. Outro comentário aqui da Neves. Comunicação, proximidade e disciplina. Isso faz diferença também. Legal.
Tem um tema aqui, lembrando nossas RRs aí, ó. Vini, profissionais de peso. Tem um tema aqui que você puxou também, que é assim, o tema de inteligência emocional, nesse primeiro momento, é muito importante, né? Porque que você falou a verdade, algumas coisas assustam. Porque quando você está na operação, a gente fala muito, mesmo o atendente, que o papel de vocês é muito importante. O papel das operações é muito importante. Você acaba minimizando, né? O que você faz? Eu sou um atendente, eu sou um supervisor do call center. Não. Cara, você, como trabalho, quando você olha negócio, você é responsável por, por exemplo, telecomunicações. Você é responsável por pessoas que têm sua renda, usam através da internet, famílias que moram distantes se conectam. Então, quem está no piso tem um papel muito importante e quem está na supervisão também tem um papel muito importante. Eu lembro que eu tive um caso em uma operação, no meio da pandemia, né? Enfim, a gente foi lá visitar, eu fui lá visitar, e tinha um supervisor super preocupado, um cara animado, o que houve? Ele, não, porque eu estou com a minha cabeça assim, eu estou preocupado com a saúde da minha família, estou preocupado com a minha saúde, e eu estou preocupado também com o pessoal, porque se eu não bater a meta, eu perco. Então, é um conjunto de pressões. Teve até uma outra que falou assim, não, você sabe trabalhar com pressão? Putz, cara, quem foi supervisor de call center, assim, porque você tomar conta de 20, 30 pessoas que fazem exatamente a mesma atividade, muitas famílias, e você sem bagagem, acho que quem passa por essa pressão é muito grande. Mas você é muito espelho, né, Rei? E aí minha pergunta é a seguinte, como você é muito espelho, como esse supervisor novo, ele pode se conectar com quem, como ele vai se tratar, como ele administrar essa inteligência emocional, porque se ele não tiver muito seguro, acaba o time passa uma insegurança para o time também, né? Pessoal, eu gosto muito da palavra tudo bem. Não tem problema em errar, não tem problema em estar seguro. Todo mundo entende que você está no início. Isso não é o tema. O problema é quando você começa a se sentir, perder o controle, e às vezes as pessoas confundem de pedir ajuda é um sinônimo de fraqueza. Não é sinônimo de fraqueza, muito pelo contrário. Você pode, inclusive, pedir ajuda para o próprio time, dizendo o seguinte, gente, eu estou aqui agora, me ajudem também a se desenvolver. Então, como você vê essa coisa da inteligência emocional e de você ser transparente na hora de falar da tua vulnerabilidade, de pedir ajuda? Porque, assim, na minha experiência, aconteceu comigo e com muita gente, o fato de você falar assim, cara, estou começando, vou precisar de ajuda, seja para o seu time, seja para os teus pares, isso vai fazer com que você tenha um resultado melhor. Como é que é a tua visão disso? Eu acho que, assim, quando você é muito mais honesto, quando você levanta a mão e pede ajuda. Seja com o seu gestor, não estou sabendo conduzir, me ajuda. O seu gestor tem a obrigação de lhe auxiliar, entendendo qual é a sua fraqueza. Quando você tem, eu estou dizendo para quem tem um gestor ali no seu dia a dia, né? Quando você assume o risco de fazer sozinho, sem estar seguro, acaba que você pode se desmotivar porque você perdeu o controle e porque em algum momento a equipe não te respeita ou o resultado não sai como esperado. Então, peça ajuda. Mas eu vou pedir ajuda para isso aqui, que é tão simples. Vai pedir ajuda para isso aqui, que é tão simples. Muito pior é você não pedir fazer errado, porque você teve vergonha. Então, eu tenho que fazer uma entrega de indicador. Mas eu não sei como atuar nele. Eu não sei onde é que eu pego a informação, eu não sei como é que eu olho. É melhor eu continuar aqui mentindo não, né? Ou não dizendo que eu preciso de ajuda e ficar aqui me batendo e ser visto como uma pessoa que não entrega, ou é melhor eu falar assim, olha, não estou sabendo conduzir isso aqui, me ajuda. Porque você está pedindo ajuda. É mais limpo, é mais bonito você pedir ajuda. Sobre a equipe, eu acho que em algum momento a equipe tem que ser chamada para a responsabilidade. Minha equipe está lá, não está entregando o resultado. Traz ele. Bora dar uma olhada aqui. Olha como é que está, um exemplo que eu estou dando, tá? Olha como é que está, olha o seu ponto, por exemplo. Olha como é que está o seu absenteísmo. Me ajuda. Como você trataria você? Como que eu pego esse resultado que você está entregando e te ajudo a não entregar dessa forma? Bota no colo deles. Você não tem que saber tudo. E você também não tem que fazer sozinho e nem tem que descobrir sozinho. A sua equipe é uma equipe que precisa te ajudar. Os seus pares podem te ajudar. Me ajuda aqui, eu não estou sabendo fazer aqui, eu estou fazendo desse jeito, não está dando certo. Então, o que é que você faz que você consegue entregar? Então, você tem liderados que você pode pedir ajuda no sentido de mostrar para ele como ele está e o que é que ele faria se fosse ele que estivesse com aquele resultado.
Você tem os seus pares que você pode trocar melhores práticas e entender com ele o que é que ele faz de diferente para que você consiga fazer. E você tem o seu gestor, que tem por obrigação te auxiliar. Então, acho que você tem 3 grandes frentes aqui que podem te ajudar, sem falar em outras pessoas que você tenha como referência, ou mesmo outras áreas. Eu trabalho lá eu sou um vendedor das Casas Bahia. Eu tenho certamente alguma área, alguém do financeiro que consegue me dar um toque, alguém do. Enfim, e outras áreas também que você pode. Acho que o ponto aqui é: você não pode se acomodar. Perfeito. Não, eu estou aqui e aí eu não estou conseguindo e vou continuando aqui fazendo mais do mesmo. Se você não está conseguindo, mude a rota. Eu não tenho que estar batendo aqui na mesma tecla. Eu preciso e posso recalibrar a rota que eu estou seguindo de acordo com esses pilares aqui que eu trouxe de pessoas que podem ajudar. Acho que é isso. Perfeito, Rê, perfeito. Pessoal, de novo, boa noite a turma que está chegando. O J. Farias aqui, ela é nosso farol diário, aquele ponto de equilíbrio, buscamos quando saímos do trilho. Legal, buscar, é fera mesmo. Como é bom ouvir essa referência. Top da área de gestão. Bacana. Acho que ainda para ir aqui para algumas dicas de ouro, o que assim, tem muitas dicas, né? Tem muitos caminhos, né? Mas acho que uma das coisas que a gente acaba perdendo quando a gente está no dia a dia de operação, a gente olhando muito para o dia, para lá, para dentro, a gente começa a olhar muito para o nosso time e não olha para o lado. E às vezes acaba esbarrando com pessoas que, cara, estão com algumas dicas bacanas e não compartilham com os outros colegas. Ou aquele supervisor que está fazendo um plantão no final de semana, ele senta lá na cadeira dele, se precisar de alguma coisa, eu tô aqui, hein? Mas de repente poderia estar rodando e aprendendo com outras pessoas de outras equipes. Como é que é a tua visão da importância para o desenvolvimento e até a carreira desses supervisores conseguirem se organizar a agenda para começar a olhar para o lado, para interagir com as áreas de apoio, interagir com outros supervisores, ser humilde para aprender com as outras áreas? Porque eu lembro que uma das minhas... Acho que, se não me engano, foi a minha primeira promoção, que eu não tive. Uma pessoa falou, tu sabe por que você não foi? Porque você olha muito para o teu time. Teu time é melhor, teu time entrega o resultado. Mas olha, como é que você consegue ajudar a companhia? Como é que você consegue ajudar o resultado? Quantas vezes você, no final de semana, no plantão, você está sentado com os outros ajudando a compartilhar conhecimento? Quantas vezes você está ajudando os outros supervisores com alguma atividade? Pô, isso aqui deu certo na minha, isso aqui deu certo, não deu certo para você. Então, como você vê essa importância de também a pessoa não só olhar para o seu time, a gente sabe, pessoal, que você está bem no início, então no início você ainda está aprendendo, mas você garantir que você tem ali 5, 10% da tua agenda para você olhar o todo e não focar só ali, porque isso também vai fazer com que você suba o patamar, né? Como é que é a tua visão disso? Eu acho que assim, a gente precisa ser inconformado. Então, se eu não tenho... Aqui são 2 pontos, né? Se eu tenho um estímulo do meu gestor para correr atrás, para fazer, enfim, eu preciso abraçar isso, então cabe a gente, gestor, e aqui eu estou falando acima do que virou o líder, né? A gente tem que incentivar a nossa equipe a buscar. Você conversou com quem? Está com resultado ruim, estou pedindo ajuda? Tá bom, vai ali em fulano, a gente precisa estimular isso. Perfeito. Conversa com fulano que tem um resultado bacana. Então, quando eu vou em fulano que tem um resultado bacana e não dou a resposta, que é o mais óbvio, né? Faz assim. Não, busca. Vai atrás. Se você tiver qualquer dificuldade, volta aqui para mim. Mas primeiro deixa ele buscar. Se a gente já dá a resposta de como ele tem que fazer, ele não vai buscar, porque ele vai sempre contar que vai ter a resposta. É a mesma coisa de um funcionário, um operador ou um vendedor, que ele precisa saber como proceder ou contra-argumentar, por exemplo, quando ele está vendendo um produto ou atendendo um cliente. Se você já dá a resposta, ele vai sempre buscar o mais fácil, que é saber a resposta com quem vai dizer. Então, a gente tem que ensinar a ele que ele precisa buscar a informação. Vai atrás. Só me procura quando você não conseguir ou quando você não tiver êxito. Esse é um ponto falando do gestor. Falando da própria pessoa, a pessoa tem que se incomodar. Não estou entregando minha meta de vendas. Quem é a área que faz aqui? É marketing que faz a meta de vendas? Quando eles pensaram nessa meta, foi baseado em quê? Que premissa? Deixa eu entender também. Então, a gente tem que buscar informação. Não esperar que ela venha para mim, não esperar que ela caia para mim. Então, será que eu tenho que ir no planejamento para saber aqui como é que ele faz isso, como é que ele constrói isso? Qual a premissa que ele está utilizando para chegar neste indicador aqui ou nesta meta?
Então, aqui tem um ponto de que eu preciso buscar a informação e não esperar que ela chegue para mim. E aqui tem um outro ponto de que os gestores precisam orientar e não apenas dar resposta, mas ele precisa orientar e estimular que o liderado busque também a resposta. Então, quando você estimula isso, você acaba, por consequência, fazendo com que ele busque. Então, vá no seu colega, e aí, o que seu colega diz? Também não é só a gente direcionar pedindo que ele vá no colega, que ele troque as melhores práticas, mas e aí, o que você saiu dali? O que teve de resultado? E o próprio colega que tem as melhores práticas, que também é uma pessoa que precisa ser desenvolvida, você tem essas melhores práticas, você tem um resultado bacana, e aí, você dividiu com seus pares? Você trocou com seus pares? Perfeito. Então, não adianta ele trabalhar, porque o resultado é um só. Então, a gente não precisa, entre aspas, esconder o jogo eu vou esconder aqui porque eu vou sair como um cara que é bom. A relação tem que ser sempre de ganha-ganha. Já ouvi muito isso. Então... E esse é um bom ponto, Renato, que te lembra que, galera, a gente está falando aqui com a liderança inicial e provavelmente o teu próximo estágio de liderança é ser líderes de líderes. Então, não é ser líder só de operacional. Então, não adianta você ser o melhor vendedor e ter equipe ser melhor, isso não significa que você vai ser o melhor gestor de líderes. Então, aquela coisa quando você é gestor de líder, você quer que a empresa toda dê certo, você vai muito mais compartilhar. Então, aquele cara fala assim, não vou compartilhar não para eu estar sempre ganhando um prêmio aqui, ganhando resultado, ok. Mas provavelmente, dificilmente você vai ser visto para uma nova promoção e para uma nova evolução. Isso realmente você não vai ver como um cara que agrega. Acho que assim, a gente, quando tem certeza do nosso trabalho, a gente não tem que ter medo ou não tem que estar preocupado em esconder. Assim, tem espaço para todo mundo. Então, e o você ensinar mostra uma... humildade é a palavra, mas eu acho que vai mais além do que humildade. Mas nesse momento eu uso a palavra humildade. Mostra que você está ali com um interesse genuíno de que todos cresçam. E você mostrar que você está ensinando o seu colega, que está ensinando o seu par a como fazer, mostra que você é uma pessoa que é disponível, que merece, inclusive, que a gente olhe com outro olhar, porque você não se preocupa só com o seu, mas você se preocupa com todo. A pessoa que se preocupa só com o seu pedacinho, o seu mundinho, e aqui o meu pedaço, e não olha para frente, ele fatalmente vai ser visto como uma pessoa que, assim, não agrega, só olha para o dele, não é uma pessoa de bom relacionamento, porque ele não consegue fazer trocas. Então, e isso são premissas importantes e fundamentais para que a gente tenha os crescimentos. Você tem que se relacionar bem com as áreas, com os pares, você tem que compartilhar, porque isso faz com que você mostre que você é uma pessoa disponível, que você pensa além, que você não pensa só no seu mundinho. Quando você pensa só no seu mundinho, a gente fala aqui, aqui é limitado. É o mundo dele, é só para ele, e aí a gente não consegue potencializar os ganhos que a gente pode ter. Verdade, verdade. Deixa eu ver aqui mais mensagens. Verdade, uma equipe levanta a empresa, precisa olhar o todo. Conhecimento tem que ser compartilhado, perfeito. A Nazaré fez uma pergunta. Mas antes até da pergunta, pessoal, assim, tem um tema relacionado ao conhecimento que é muito importante, né? Então, a gente está sempre buscando conhecimento. A Renata foi uma das pessoas que deu dica que eu consultei quando a gente fez o curso lá para os líderes iniciantes, né? Botei até o link para vocês aí, quem está acompanhando. A Renata, não só ela a gente compartilhou alguns pontos, mas como é uma das pessoas referências aí durante toda a nossa jornada, né? De experiência, de dicas que estão no curso. Então, a gente tá, esse link aí para quem, a gente vai dar estava falando aqui com o pessoal da operação. Quem quiser buscar novos conhecimentos, a gente vai repetir depois no final. No final, a gente vai fazer duas coisas, Rê. Quem está aqui acompanhando até o final, a gente vai sortear 2 pessoas que vai fazer o curso, a gente vai cadastrar 0,800, vai pagar nada. Então, quem estava acompanhando aqui, interagindo, a gente vai ser 0,800. E no final, a gente vai botar um cupom aqui, Renata50. No final, a gente vai estar liberado durante uma semana. Quem quiser acessar, fazer o curso com 50% de desconto, vai ter o cupom chamado, até o final, a gente acabou a live, a gente aperta o botão para o cupom tá valendo, uma semana, e depois a gente vai pegar todo mundo aqui, a gente vai fazer uma forma aqui de escolher 2 pessoas aqui para poder fazer gratuitamente lá também, tá? Que bacana. Vamos voltar aqui na pergunta, o link está aí com vocês. Tinha uma pergunta, se eu não me engano, da Liz Nazaré. Wellington e Renata, os jovens de hoje não têm muita responsabilidade com o trabalho. Consegue me dar alguma dica para engajar essas pessoas? Vou deixar a Rê falar primeiro. Eu falei recente sobre isso, mas manda bala, Rê. Fala primeiro e depois eu complemento.
todo público, a gente precisa olhar o que ele tem de positivo e o que ele tem de oportunidade. Então, o jovem, ele, de fato, ele é muito mais imediatista, ele é um jovem que ele é um público que ele não tem o apego, né, como a gente tinha em outras épocas, mas, ao mesmo tempo, eles nos estimulam com o novo, com o diferente. Então, a pergunta meio que se inverte. Como que você está usando o que ele tem de positivo e atual para segurar ele? Como que a gente está trazendo, e aí, de fato, eles são mais imediatistas, mas como que eu estou usando este público, potencializando o que ele pode entregar? Se você não conseguir potencializar o que ele tem da atualidade, ele não vai conseguir ver valor na questão da estabilidade ou mesmo da longevidade, digamos assim. Ele vai para o mediatismo. Então, como que eu boto esse cara para trabalhar a nosso favor dentro do que ele tem de positivo? Esse operador, esse funcionário, operador ou vendedor, ele é uma pessoa que ele é muito bom com tecnologia. Como que eu uso isso a favor? Como que eu puxo dele o que ele tem de positivo, estimulando e usando a nosso favor? A gente acaba que a gente cria um rótulo de que eles, o jovem de hoje não quer muita coisa, o jovem de hoje ele não aceita regras, mas o jovem de hoje, ao mesmo tempo, por mais que tenha essa situação do imediatismo, ele é uma pessoa que te estimula a você fazer diferente. Você chamar ele para a responsabilidade no sentido de dizer assim, olha, deixa eu dividir aqui com você, o que é que você quer? Volta para a gente, para o ponto inicial. O que é que eu conheço desse jovem? Será que é uma pessoa que daria bem com o desenvolvimento, com a questão de automações? Será que esse cara consegue me ajudar me dando dicas aqui e eu uso ele a meu favor para convencer os demais? Então, o nosso papel é pegar o que esse jovem ou essa pessoa tem de ponto positivo para usar ao nosso favor, inclusive a favor dele. Bom. Se ele não vê sentido, ele vai ter esse tipo de postura. Perfeito, perfeito. E tem 2 pontos também. Foi a Liz Nazaré, se não me engano, que perguntou. Calma aí, deixa eu só voltar aqui. Só para eu não... Calma aí, eu não posso errar o nome, não. Acho que foi a Liz Nazaré mesmo. Foi, né, Liz Nazaré. Tem 2 pontos também importantes. Primeiro, a gente tomar muito cuidado com que os jovens não querem nada. Tem muito jovem que quer, tem muito jovem que está afim de trabalhar, tem muito jovem que está buscando conhecimento, que está buscando evolução. A gente sabe que o contexto, eu fico imaginando, eu nesse mundo de hoje, dentro de uma sala de aula de criança hoje em dia, eu estava 4 horas sentado, o professor explicando, acho que eu não aguentaria meia hora. Que a gente vive num mundo tão conectado de informações mais rápidas, que assim, informações curtas, em vez de você ter um aprendizado longo, você vai vários aprendizados curtos e vai te moldando, né, de acordo com suas características. Porque isso também é uma característica. A gente tem que tomar um cuidado com normalmente, nossa época era diferente. Gente, a época mudou, não é... talvez nós somos privilegiados que a gente viveu tantas épocas diferentes. Que, tem gente hoje que eu vi também, estava conversando com um amigo, estava com a dificuldade de uma pessoa trabalhar em home. Eu falei, gente, aquela pessoa, ela nunca trabalhou num escritório na vida. Ela começou trabalhando em home. Ir para um escritório tem muita coisa envolvida. Então, a gente tem que entender um pouquinho o contexto das pessoas. Por isso que assim, minha primeira dica vem aqui na primeira fala da Renata. Na hora que você se conecta com a pessoa, conhece o perfil da pessoa, os direcionamentos vão ser mais fáceis. Talvez você vai entender, será que ela não quer nada mesmo? Ou será que ela está com um pouco de falta de tanta informação? Ou se eu ficar aqui no joguinho eu ganho dinheiro? Se eu virar influencer eu ganho dinheiro? Posso trabalhar em vários lugares? Cara, nova profissão é isso, cara, é sua agência. Você vai trabalhar em vários lugares e vai ficar preso em algum lugar. Então, acho que o primeiro segredo aqui é como é que você consegue se conectar com essas pessoas. Essa semana eu vou até fazer um post aqui na minha rede social e foi engraçado, aconteceu com meu filho. Meu filho mais velho, no outro dia veio, papai, estou tentando convencer uns amigos em participar de Olimpíada da escola. Legal, Olimpíada de História. Eu falei, como assim História? História? Você, conectado? O que isso tem a ver com a história? Mas o importante foi a professora, de uma forma, conseguiu conectar com os alunos e com ele, né? Não com todos os alunos, com ele, para ele fazer com que ele goste de história e ao ponto também de ele ser um influenciador para todo mundo. Então, talvez você não consiga, da sua forma, se conectar com todos os jovens, mas talvez se você conseguir se conectar com algum de alguma forma, ele pode ser um influenciador para os demais.
Então, em vez de repente, cara, quando você começa a se conectar individualmente, você fala assim, cara, o meu formato não está funcionando para todo, mas se eu conseguir com esse, será que esse me ajuda? Então, você consegue pegar dentro da sua equipe, você ter líderes para se conectar com eles. Então, esse também pode ser um bom caminho, Liz, sobre como se potencializar o que ele tem de positivo. Assim, a gente precisa usar a nosso favor. Pensa que essa pessoa é o primeiro emprego em algum momento. Então, o nosso papel, inclusive, é ensinar essas pessoas. É ensinar o que é o mercado de trabalho, é ensinar como que ele faz para poder crescer e alçar novos voos. Mas essa pessoa pode, inclusive, nos ajudar porque a gente, em algum momento, precisa dessa outra visão, né? Dessa visão mais jovem, dessa visão mais atual, que a gente não tem. Então, como que eu potencializo o que esse jovem tem para oferecer? O conceito de comunidade hoje, né, Rê? Está muito forte o conceito de comunidade, e aí você usa ele a teu favor. O Oliver Box falou, cara, a gente também não busca entender cliente de forma diferente, a gente pode entender essa galera, né? A Mati M. Silva falou, nessa época atual, com tantas doenças psicológicas, o que vem na frente, pessoas, números, o que acha do equilíbrio. Então, antes, a gente indo aqui para a reta final do nosso bate-papo, porque assim, gente, a live tá top. Se deixar comigo aqui, a gente vai ficar falando com vocês aqui até amanhã, até depois, hein? A interação da turma tá top aqui. Só reforçando aqui que a gente, quem tá aqui, o objetivo dessa live, a gente está fazendo essa live pela primeira vez. Toda segunda-feira a gente vai trazer um convidado. O objetivo é estar trazendo algumas realidades práticas para quem está no piso. E eu não quero dizer que, assim, eu conheço um monte de CEOs de call center, presidentes de empresas, diretores, não é que eles não entendam. Mas o meu objetivo mesmo é trazer pessoas de referência como a Renata, que está aí no dia a dia, na ponta com vocês. E por isso que a gente está fazendo esse super bate-papo. Eu falei, eu não era combinado, tá, pessoal? Só para você saber, não era combinado o tema do curso. E o pessoal que está aqui me ajudando falou, então você combinou esse sorteio, como é que a gente vai fazer? Tá doido? Você tá meio maluco? Eu falei, então faz o seguinte, me mandem lá no privado, no Instagram, eu quero, quem quiser, eu quero, me manda lá no privado, que aí depois eu faço um sorteio junto, eu mostro para a Renata, a gente faz um sorteio ali, eu gravo o sorteio e sorteia para vocês, porque a gente falou, vamos dar, na hora que a gente se empolgou, vamos dar, mas eu não sabia nem como fazer para sortear para vocês, então vou fazer isso, Quem quiser o curso, joga lá no inbox lá do meu Instagram, fala, eu quero, a gente pega lá o nome de vocês, a gente faz um sorteiozinho lá, depois junto com a rede, a gente faz aqui um sorteiozinho e eu publico para vocês aí essas ideias doidas. Tá? O curso é top, viu, gente? Eu vi, tive acesso, colaborei, assim, é muito top. Você consegue ver coisas que a gente fala assim, poxa, mas isso aqui faço como? E, enfim, são... quando eu paro para olhar o curso, eu falei assim, gente, ele tem tudo que a gente precisa. Então, para poder você... Não, legal. E a Lu estava aqui na live, já fez o curso também, Então, de novo, são dicas... Gente, o curso são dicas para vocês. Então, dicas para vocês. Então, quando acabar aqui, eu vou liberar lá o Renata 50, quem quiser o desconto 50%. Joga depois no meu privado lá, eu quero, a gente faz o sorteio. Vamos voltar para cá, porque, de novo, vamos empolgando, né? Não, vamos fazer, caraca, mas faz como? Não sei, né? Depois a gente se vira. Quem nunca fez isso, né? Tiver ideia como? Não. Depois a gente se vira. Então, assim, indo para a nossa reta final aqui, vamos fazer o seguinte. Vou fazer uma pergunta. O que eu queria... Deixa eu até pegar aqui, calma aí. Tem uma pessoa que fez uma pergunta, só para a gente não responder, não deixar de responder e ir para o final. O Mati M. Silva perguntou o seguinte... Nessa época atual, com tantas doenças psicológicas, o que vem na frente? Pessoas ou número? Acho que essa aqui a gente já falou muito de pessoas, né? O número, os resultados, eu acho que isso vai ser muito consequência de como você se conecta com as pessoas. Eu acho que talvez aqui o que você possa responder é como essas pessoas elas começam a se preocupar com elas mesmas, se cuidar e não se cobrar tanto, né? Vai sempre nos trazendo grande... O ponto é, né? Eu não tenho que fazer pela empresa ou pelo outro. A gente tem que fazer pela gente mesmo, pelo que a gente acredita. Então, o pela empresa será uma consequência. Perfeito. Então, se eu trabalho aqui da melhor maneira, buscando sempre o melhor, isso não é pelos outros, né? Esse conhecimento é para você. Você vai levar isso com você para onde você for. Também, né, não é perfeito, né? Assim, às vezes a pessoa fez um trabalho incrível durante o dia, entregou muita coisa, e ela vai chegar à noite, chegar no fundo da cama, esqueci de fazer isso. Acho que a gente tem duas coisas. Uma, a gente se cobrar menos um pouco. É óbvio que quem tem que cobrar tem que entregar resultado. E aí, principalmente, galera, vocês estão no início, né? Na liderança da ponta.
A gente tem que tomar um cuidado de se cobrar pouco, e na hora que você começa a cobrar muito, você acaba transferindo isso para o teu time, você cobrando demais dele. E a gente tem que se parabenizar um pouco mais também. Falar o seguinte, pô, chegar no final do dia, parabéns para mim, sei lá por quê. Então, assim, fazer essa corrente do bem, ó, parabéns para mim hoje, por quê? Porque eu consegui estar aqui nessa live com a Renata, que eu sei que é uma referência, e ela está aqui compartilhando com conhecimento para todo mundo. Você dá parabéns para você porque pô, você esperou um carro passar. Você começar a reconhecer atitudes positivas suas para reduzir um pouco esse estresse psicológico que a mundo ia. Então, para a reta final, Rê, eu queria que fosse três coisas. Primeiro, duas coisas. Se você tivesse que dar duas, três, o curso a gente faz isso, né? Cada módulo, galera, a gente fala de um tema e no final a gente dá 3 dicas práticas. Então, o que eu queria agora falar é que se tivesse que dar 3 dicas para a turma, quais seriam essas 3 dicas? E já que a gente falou parabéns para você, que a gente tem que fazer essa onda do bem de aprender, mas nos parabenizar, que você falasse também o seu. Qual é o parabéns para você? E a turma que está assistindo agora, escreve aqui também, ó. Parabéns para você. Qual foi o último parabéns que você deu para vocês? Escreve aqui também nos comentários, porque a gente tem que valorizar nossas coisas. Por mais simples que sejam, se a gente valoriza as coisas positivas, esse estresse psicológico ele vai reduzindo e a gente se cobra menos. Então, as 3 dicas de ouro da Rê. E, Rê, qual o seu último parabéns para você? E, turma, vai falando aí o de vocês aqui no grupo, hein? O que a gente falou muito, que eu iniciei a minha conversa, que é conheça seu time, conheça as pessoas, seus anseios e os seus objetivos. 2, tenha sempre a comunicação clara e transparente. Então, não ache que ele tem que saber, não ache que, mas está perceptível, mas, eu acho que está muito claro. Não, você não tem que achar. Você tem que ter a certeza que está claro para ele. Perfeito, perfeito. E a terceira, busque sempre ser coerente, justo. A gente pode até errar, mas foi dentro de uma justiça. As pessoas podem até não aceitar porque não agradou, mas elas vão entender que aquilo foi o justo. Quando você é bonzinho, as pessoas em algum momento te rotulam de que pode fazer o que quer com você, porque você vai ser bonzinho. Quando você é ruinzinho, você não tem as pessoas do seu lado, porque você é sempre muito radical, muito ruinzinho. E quando você é justo, você olha, essa decisão aqui é por conta disso, disso e disso. Eles podem não concordar, porque não agradou a eles, mas eles vão entender que você buscou um critério e não um subjetivo foi da sua cabeça. Perfeito. Eu acho que são, se eu pudesse dizer 3 coisas, seriam esses 3 pontos. O ambiente de confiança, né? O ambiente de confiança faz toda a diferença. Então, pessoal, 3 dicas de ouro. Conheçam as pessoas, seja transparente, cuidando da comunicação e seja justo. Eu acho que o ambiente de confiança faz toda a diferença, até para as pessoas se soltarem e entenderem as coisas. Se você está num ambiente que não é confiante e se você não é transparente na comunicação, as pessoas ficam inseguras. Então, dicas super, super de ouro. E parabéns para você, Rê. Parabéns para mim. Foi pela, enfim, hoje, uma condução do meu dia, que a gente foi tudo muito truncado. A gente está com visitas aqui de cliente, a gente está com visita na empresa de uma turma de oficiais que vieram conhecer o ambiente, e a gente teve que fazer uma palestra, e eu tinha essa live aqui, e eu falei, gente, mas tudo deu certo, foi tudo corrido, mas graças a Deus que tudo deu certo. Eu acho que pela seriedade que a gente falou assim, tudo tem que dar certo, então vai dar, e deu, que bom. Então, parabéns para mim pela condução de conseguir que tudo desse certo, que tudo se encaixasse. Top, top. E o amigo, na gravação do podcast semana passada, ele falou uma coisa, eu nunca vi dar errado. Se você faz a coisa certa, organizado, você busca, teu pensamento positivo, não vai dar errado, tem tudo para dar certo. E a galera respondendo aqui, ó, parabéns para mim que eu tendo a oportunidade de participar dessa live. Gente, eu quero dar parabéns para vocês. Por quê? Porque eu sou muito fã de busca de conhecimento. Vocês estarem aqui na live, estarem assistindo, estarem interagindo, mostra o quanto vocês querem se desenvolver. Então, parabéns, ótimo. Esse parabéns primeiro foi ótimo. Parabéns porque você está buscando conhecimentos. O Augusto, parabéns, meu último feedback, parabéns para mim. Foi um feedback com a operadora e supervisora que serviu de referência para ações em virada de chave. Legal, bateu os parabéns, estou evoluindo muito. E aqui, parabéns que meu Baega em cima do Vitória da Renata. Esse aqui é legal, gente, que se você tem um ambiente leve, de confiança, até as brincadeiras são legais, são produtivas, porque conectam as pessoas. Você não vive aquele mundo de mecânica que eu não posso falar nada. Você pode tomar cerveja, pode tomar água, pode tomar o suco,
pode brincar, porque você tem um Eu ambiente... só queria saber o nome do que falou do Bahia, só o nome, só. Calma aí, é o... Quem é? Deixa eu ver como é que tá aqui. Estou fazendo a oportunidade. É Mate M. Silva. Matheus? Mate M. Silva, não sei se é Matheus, não sei o que é Mate É M. Silva. Matheus, fique tranquila, Matheus. Matheus. Eu estou tranquila, ele certamente deve estar muito mais tranquilo do que eu. Boa. Meu último parabéns foi um relatório que eu vejo que eu estou evoluindo muito em questões analíticas. Ó, legal, aprendendo skills, sucesso demais. Cláudio falou, ó, o segundo ponto do que a Renata falou para mim é o principal, a comunicação, a clareza. Obrigado, Rê, você demais. Não fui eu, o pessoal já falou assim, não fui eu, Rê. Então, pessoal, o que eu queria, assim, vou até começando para quem está aqui, mais uma vez, parabéns para vocês. Acho que para mim, e eu conheço um pouquinho a Rê, para a Rê também, acho que a gente está aqui, por isso, são por vocês estão aqui buscando conhecimento, por vocês estão querendo aprender, vocês estão querendo evoluir. Acho que a gente tem um pouquinho de conhecimento, eu gosto de falar que eu tenho que ser humilde para falar assim, não sei, aprendo, mas a gente tem que ser generoso para poder compartilhar também quando a gente tem conhecimento. Mas é legal a gente compartilhar, sim, pessoas como vocês estão buscando esse conhecimento. Então, super obrigado a vocês. Rê, muito, muito, muito obrigado por você ter topado estar aqui com a gente, topado fazer essa inauguração, essa live que a gente nem sabia como é que a gente ia fazer. Vamos fazer aqui, vamos colocar, mas acho que o mais importante é a gente gerar esse conteúdo para todo mundo. Então, obrigado por você ter aberto aí um pouquinho na agenda. Eu sei que sua agenda foi super, super, super corrida. Nossa, você falou, não, deixa eu dar um jeito aqui, eu vou para a sala, qualquer eu faço. Por quê? Pela tua generosidade de compartilhar esse conhecimento. Muito, muito obrigado. O pessoal está falando aqui, parabéns, que está conseguindo evoluir. Tinha muito erro de rotina, uma das melhores. Pessoal, o vídeo vai ficar salvo depois lá no YouTube do Conexão, no Instagram do Conexão, no meu Conexão da Renata. A gente vai compartilhar para vocês poderem assistir quantas vezes quiserem. Relembrando aqui, deixa eu até botar o link de novo aqui. Opa, senão eu vou esquecer. Eu fazendo merda aqui, gente. Calma aí, Eu só queria abrir um parênteses, Wellington. Eu queria agradecer mesmo o convite. A gente já falou algumas vezes. O Wellington foi meu cliente, então me fazia tremer na base quando tinha que fazer a apresentação de resultados. E muito mais porque eu sabia que vinha sempre as perguntas, o porquê, e não com respostas prontas. Sim. E isso fez com que me desenvolvesse, como eu pensasse, e falasse, não, eu não tenho que dar respostas prontas e nem tenho, eu tenho que saber exatamente, eu não tenho que me contentar com o primeiro, eu tenho que saber, mas é isso mesmo? Mas por quê? E se eu fizesse dessa forma? Então, sempre confiou e acreditou no meu trabalho e na minha condução. Então, fiquei muito feliz com o convite, agradeço a você, e trocar e falar de um assunto que eu gosto, que é pessoas, que é desenvolvimento, me fez ficar ainda mais feliz. Então, super obrigada aí pelo convite, tá? Não, eu que agradeço. E assim, mais uma vez aí, pessoal, acho que esse aqui é um exemplo que as nossas relações, né? Eu falo para tudo que a gente tem que fazer muito conexão genuínas, né? E eu acho que independente de trabalho, você está fazendo o seu trabalho, mas o seu ambiente, você pode se conectar com as pessoas. Então aí fica mais uma dica também para essa galera que está nova, né? Seja o seu cliente, seu fornecedor, suas áreas internas. Às vezes as pessoas que estão no meio da operação, minha operação é principal, o cara de apoio, da limpeza, do administrativo, do planejamento de tráfego, o importante sou eu. Eu acho que a gente conseguir fazer as coisas com respeito e assim, a gente conseguir se conectar com as pessoas, a gente vai fazer muita coisa no futuro, no passado, no presente, no futuro. Acho que tudo está ligado às pessoas, né? Empresas são feitas por pessoas, tecnologias são feitas de pessoas para pessoas. Eu acho que valoriza as pessoas que estão no seu dia a dia, que estão no seu amigo. De vez em quando vocês estão, gente, com seus amigos ali, você traz aprendizados. Façam conexões genuínas, estejam realmente ali para estar presente naquelas pessoas. Líderes, vocês estão com seu time pedir ajuda, deixa ali o computador de lado, para um pouquinho, o celular, seja o que for. Só em você parar e prestar atenção nas pessoas, você já traz. Isso já é um respeito para eles, e eles vão ver que realmente você está preocupado com eles e vai fazer diferença. Então, super, super, super obrigado, galera. Super obrigado. Faz o seguinte, igual eu faço lá no podcast, no final, alguma frase que você gosta para a galera fazer uma reflexão final. Gente, reflitam e ajam, não é só para ficar pensando no travesseiro deitado, não, né? Mas alguma frase final que você gosta. Super obrigado por estar aqui. E a gente sabe que esse foi o primeiro de muitos, a gente vai chamar novamente. Primeiro que, assim, quando você falou aqui de pessoas, conexões, áreas,
Acho que todo mundo tem alguma coisa para ensinar para a gente, todo mundo tem alguma coisa para oferecer para a gente, independente da área, do cargo, de quem seja. Então, acho que esse é um ponto que fica aqui de lição para a gente. Não subestime nenhuma relação, não subestime nenhum cargo. Todos têm alguma coisa para agregar e para nos ensinar. E tem uma frase que eu uso muito, né? Quando eu estou falando aqui de pessoas, de conhecer as pessoas, de trocas, cuidado com as nossas percepções. E aí, quando a gente cria na cabeça a percepção, e aí a frase que eu digo é: a percepção, ele é um norte, ele não é um diagnóstico. Então, tenho sempre em mente que as nossas percepções precisam ser pautadas e baseadas em fatos, em números, em evidências, e não no subjetivo, para a gente não ser injusto. Então, se eu pudesse dizer uma frase, percepção é norte, não é diagnóstico. Então, tenha o diagnóstico claro e baseado nas evidências e nos insumos que vocês tiverem, nas conversas que você tem com suas equipes, nos números que vocês têm aí de entrega. Excelente, esse excelente ponto. Excelente ponto, e foi legal que aqui no Paralelo, o grupo falando, o Roger agradecendo, te agradeço por profissional que eu sou, porque hoje eu sou analista de dados e suprimentos, deu seu apoio, confiança, entrega, mas o que foi mais legal que embaixo também ele agradecendo a Kaline, a Jéssica, a Adriele, o Wesley. Então, acho que também praticar a gratidão é importante. A gente agradecer não é só falar obrigado, né? Realmente praticar a gratidão é importante, que isso, mais uma vez, te fortalece como líder, tá? Líder não é aquele perfeito que é tudo isso. Acho que praticar a gratidão, você entender que para o seu sucesso você depende de outras pessoas. Galera, até quando não deu certo, né, Wellington? Não deu certo. Mas eu tenho que agradecer pela intenção, pela vontade, pela dedicação e calibrar o que a gente vai fazer para poder dar certo. Mas agradecer, inclusive, pela tentativa, que as pessoas têm em algum momento, pela boa vontade. Então, a gratidão é algo que é extremamente importante no mundo do líder e na nossa realidade. Sem dúvida. Galera, espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu. Foi incrível, vai ficar salvo. Então, relembrando, essa a gente começou com o pé direito e esquerdo no espaço com a Super Renata Matos aqui. Toda segunda noite a gente vai ter esse nosso bate-papo aqui com o super convidado para trazer dicas e tudo. Então, já estão convidados para as próximas. Já pensem se tiverem alguma pergunta aqui. O objetivo é a gente tentar, de forma prática e real, trazer um pouquinho aí de visões, reflexões para vocês, para que vocês sigam o caminho de vocês. Não é? A gente não quer que vocês sigam o nosso caminho. A gente quer que vocês sigam o caminho de vocês da melhor forma possível. Então, aproveitem bastante, aproveitem na noite. Quem quiser participar do sorteio, vai lá no meu lá e manda, só para eu poder saber quem é, porque inventei um negócio aqui que a gente nem sabia como. Mas parabéns por vocês estarem aqui buscando conhecimento e junto com essa Renata, que é essa fera. Então, vamos lá, siga o canal. Quem não está seguindo o canal do Conexão, siga do Conexão, Customer. Siga o da Renata também. Siga lá o YouTube, que tem muitos executivos que passaram no podcast. Tem muito conhecimento bacana para vocês. Combinado? Boa noite. Obrigado, Rê. Boa noite. Obrigada. Boa noite.